Satisfação, caro ouvinte, bem-vindo ao meu canal, Marcelo falando com você com mais este programa de podcast. Obrigado pela sua audiência. Aproveito também para que você possa apreciar os demais conteúdos aqui apresentados nesta mesma plataforma, nesta mesma rede social, contribuindo então com mais de 50 episódios aqui apresentados. Dessa forma, no último episódio pude aqui lembrar e falar alguns aspectos sobre a internet das coisas, sendo que também a sua inovação tecnológica faz com que já estejamos cada vez mais inseridos neste meio, neste universo. Ou seja, quero aqui neste programa, neste nosso desenvolvimento de ideias, falar sobre um tema que muitas das vezes já está dentro do nosso conhecimento, mas por outro lado, fazer algumas referências é também uma forma de estar discutindo sobre o valor desta ciência que também ela repercute no seio de quem produz e faz acontecer a tecnologia. Ou seja, vamos explorar neste episódio a fascinante interseção entre filosofia e inovação tecnológica. O convite aqui é mergulhar em uma discussão sobre como a filosofia pode contribuir para a criação e desenvolvimento de tecnologias inovadoras que justamente impactam nossas vidas. Eu, como também profissional do marketing, também professor, inclusive docente também em filosofia, quero aqui apresentar alguns pontos e aspectos que podem, então, nos ajudar a refletir como a filosofia pode contribuir na inovação tecnológica. Por isso, convido você, caro ouvinte, a se preparar para uma jornada intelectualmente estimulante. Vamos lá? Não vamos aqui fazer referências à história da filosofia, como, por exemplo, da antiguidade, da medieval, moderna, contemporânea, mas, pegando os pensadores, fazer esta abstração filosófica a partir de um conhecimento prévio. Ou seja, a filosofia é o estudo da natureza da realidade, do conhecimento, dos valores e da existência. Ela nos ajuda, então, a pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor e a encontrar novas maneiras de pensar sobre os problemas. Isto permite ser muito útil para a inovação tecnológica, ou seja, pois pode nos ajudar a identificar novas oportunidades e a desenvolver novas soluções. Caro ouvinte, pergunta-se também que, a partir de um pensamento teórico, teórico-prático, podemos aqui fazer algumas referências de alguns tópicos, de algumas estratégias que podemos dar como elementos próximos de aplicação do estudo filosófico. Ou seja, a filosofia nos ajuda a pensar sobre os impactos sociais e éticos das novas tecnologias, os riscos e benefícios das novas tecnologias e as implicações filosóficas, logicamente, nas novas tecnologias. Ao pensar sobre estes tópicos, a filosofia pode nos ajudar a desenvolver novas tecnologias que sejam mais benéficas. Isso para que possa, então, minimizar os riscos, ou seja também uma fonte de conhecimento que possa, então, nos ajudar a desenvolver novas habilidades para a inovação tecnológica. Esta é o grande cerne da questão. Mas, por isso, um exemplo muito próximo que eu posso aqui oferecer é que a filosofia pode nos ajudar a desenvolver as seguintes habilidades: a capacidade de pensar criticamente, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de comunicar ideias e também a capacidade de trabalhar em equipe. Estas habilidades, elas são essenciais para a inovação tecnológica, segundo esta análise e reflexão filosófica. Por quê? Pois nos ajudam, então, a desenvolver novas tecnologias que sejam eficazes e também úteis. Mas nesta mesma premissa, com esta fundamentação que nos ajuda a questionar, a filosofia, com as suas questões profundas e reflexões abrangentes, pode fornecer, então, insights valiosos para a nossa abstração, conhecimento e justamente para a inovação tecnológica. Ou seja, vamos, então, explorar algumas referências, algumas questões
como a filosofia pode, então, influenciar, como, por exemplo, a ética e a responsabilidade no desenvolvimento de tecnologias. É um dos fatores, existem outras temáticas, outras áreas que possam, então, ser exploradas. Mas aqui eu defino da seguinte forma: a filosofia nos ajuda, então, e nos convida a questionar o propósito e as consequências éticas das inovações tecnológicas. A partir deste preâmbulo, né, ou melhor, desta mesma relação, ela nos faz refletir sobre como a tecnologia pode afetar a privacidade, a segurança e a justiça social e as outras questões fundamentais. Partindo de uma relação filosófica, de um conceito ético, nessa função, né, de observação, pode então guiar os profissionais da tecnologia a tomar decisões mais conscientes e responsáveis. Ora, se diante desta perspectiva de inovação, utilizando todos os recursos e meios tecnológicos para que dispositivos, o uso da internet, equipamentos e tudo aquilo que faz com que, diante da relação humana com a função tecnológica para benefícios e também estreitar laços também de uma configuração fundamentada para a construção de uma sociedade, buscando então esses valores, exploramos então a sua influência para que essas inovações sejam de fato benéficas, como eu dizia no início. Partindo então deste efeito positivo, o que podemos aqui então avaliar? Além da ética, né, como eu dizia, a filosofia também contribui para a inovação tecnológica ao estimular então o pensamento crítico e a criatividade. Partindo dessa premissa, então, podemos aqui nos perguntar qual a referência para discutir como a filosofia pode inspirar a resolução de problemas e a busca por soluções inovadoras? Se você perguntar, então, ouvinte, você pode buscar outras referências e outras respostas, mas aqui, grosso modo falando e também respondendo brevemente, a filosofia, nesse sentido, incentiva a pensar além dos limites convencionais, questionando pressupostos e abrindo, então, caminho para novas perspectivas. A partir dela, então, nos ensina a analisar problemas de maneira profunda e sistemática também, promovendo o desenvolvimento de tecnologias que são além fronteiras, né? E também soluções criativas. A partir desta relação, o que nós podemos definir como reflexão plausível para para estas provocações no sentido da inovação tecnológica? Aqui, o que eu posso fazer a referência é como as tecnologias podem, então, transformar nosso dia a dia, nosso cotidiano e a nossa compreensão do mundo ao nosso redor. A resposta que a gente pode encontrar está dentro da nossa avaliação pessoal e também uma avaliação coletiva. Mas, a partir de um conhecimento prévio, a filosofia nos ajuda, então, a refletir como a tecnologia molda nossas interações sociais, nossas relações também de comprometimento com a realidade e a compreensão da própria realidade. Ou seja, ela nos lembra a importância de considerar impactos culturais das tecnologias que muitas vezes criamos e assim como podemos usá-las, utilizá-las para promover então tudo aquilo que possa ser então benéfico para o coletivo. É isto que a filosofia nos ajuda a compreender diante deste pano de fundo para que entendamos toda esta complexidade e ao mesmo tempo essa aproximação de um recurso, né, dos recursos promovidos e atuantes por meio das tecnologias, como dizia no episódio anterior, né, no último episódio, falando sobre a internet das coisas e a sua inovação, que muitas das vezes implementa novas e válidas ações de repercussão na vida do cotidiano de cada pessoa que está utilizando tais dispositivos para a sua relação com o mundo virtual.
Por isso, a filosofia e a inovação tecnológica são parceiras poderosas, capazes de impulsionar, então, o progresso e a transformação. Ao combinar, então, o pensamento crítico, a ética e a reflexão sobre tudo aquilo que nos permite avaliar como positivo, podemos criar, então, tecnologias que realmente melhoram nossas vidas e tudo aquilo como poder de sustentação válida para a nossa compreensão e entendimento sobre o bom uso das tecnologias e dos dispositivos que temos em nossas mãos e nos aproxima cada vez mais do mundo tecnológico. Caro ouvinte, espero que este podcast tenha despertado, então, seu interesse pela relação entre filosofia e inovação tecnológica. Lembre-se de que a filosofia oferece um olhar profundo, aprofundado, apurado e valioso sobre questões fundamentais que impactam, então, o nosso mundo digital. Diante desta relação, desta pequena e breve introdução, na verdade, sobre esta relação entre filosofia e inovação tecnológica, quem sabe em um outro episódio, outro programa, posso aqui dar continuidade a esta reflexão. Obrigado por acompanhar até aqui a sua audiência. Um grande abraço, até a próxima por uma nova jornada intelectual. Obrigado.